Querida igreja, escrevi essa carta pensando no momento em que você chegasse aos seus 90 anos. Em um casamento, chamamos isso de bodas de álamo. Em Gênesis 30, Jacó utilizava varas dessa mesma árvore para gerar um rebanho que se multiplicava com marcas profundas e visíveis. Oro para que o bom pastor esteja fazendo o mesmo em vocês neste tempo. Nesta jornada de 90 anos, uma lição valiosa que aprendi foi o cuidado com a saúde. Deus nos confiou um corpo para servi-lo e glorificá-lo. Por isso, precisamos ser bons mordomos deste recurso para que possamos servir ao Senhor com vigor e longevidade. Desejo que gastemos nossos dias inteiramente com Deus, mas reconheço que, muitas vezes, nossas próprias atitudes encurtam nossa caminhada. Igreja, que possamos buscar o equilíbrio em nossa saúde, cientes de que glorificamos a Deus também por meio do nosso bem-estar físico. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, o qual receberam de Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aleluia. Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado porque há uma história, Pai, sendo contada ao longo desses 90 anos, e nós podemos cantar hoje da tua fidelidade. E Pai, apesar de tanto tempo, o Senhor permanece fiel em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Obrigado porque, como teus filhos amados, como discípulos do Senhor, nós podemos celebrar a tua grandeza, nós podemos celebrar quem tu és e podemos declarar a tua fidelidade sobre as nossas vidas, a tua bondade, Deus, a tua misericórdia que se renova cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por quem tu és, obrigado por estarmos reunidos como teu povo, como tua igreja nesse lugar, para celebrar quem tu és e celebrar os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas, Pai. Pai, nós consagramos a Ti nosso coração, nossa mente nesse tempo. Obrigado por tudo que Tu já ministrou aqui nessa noite. Obrigado por cada batismo, por cada vida rendida ao Senhor, Pai, que mais uma vez revela o Teu poder, a Tua grandeza. E obrigado porque nós podemos nos alegrar naquilo que o Senhor tem feito, Pai, na vida do Teu povo, por meio da vida do Teu povo também. Nós consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oi, gente, eu sou o Michel. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Já fazia bastante tempo, gente, que eu não estava aqui com vocês nesse momento de domingo, diante desse tempo de multiplicação, de expansão que Deus tem nos conduzido como igreja. Nós como família, sou casado com a Carla, somos pais da Carol, da Bela, e o Senhor, diante desse tempo de multiplicação, de expansão, escolheu nos enviar para estabelecer uma igreja ali no Vale dos Sinos, e tem sido uma experiência muito profunda. Eu quero poder dizer isso para você, o quanto estamos alegres, felizes com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Ele tem gerado nesse tempo, na nossa vida, e também podendo viver isso com a igreja de Jesus, naquele lugar, amando aquelas pessoas e realmente podendo viver algo muito profundo e muito especial com aquele povo, e isso alegra muito o nosso coração. E quero aqui deixar o convite para você que ainda não conhece a nossa base, o nosso campus no Vale dos Sinos, para que você vá lá, para que você esteja lá, estando conosco, celebrando conosco, porque somos uma igreja multiplicada em muitos lugares, também
lá em Gravataí, enfim, nas nossas bases, nos nossos campos, aonde você ainda não foi, faça isso, reserve um domingo, vá conhecer, vai ser uma alegria mesmo poder receber cada um de vocês, para juntos nós celebrarmos ao Senhor. Queridos, nós temos nesse tempo vivido essa série chamada Aliança, e tem sido realmente um tempo muito precioso do Senhor, ministrando ao nosso coração e realmente revelando verdades profundas da palavra dEle. Quem aqui tem sido abençoado nesse tempo de série? Glória a Deus, muito especial poder ouvir aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Na última semana fomos ministrados sobre uma aliança nos relacionamentos com a família espiritual. E hoje nós vamos falar sobre uma aliança com Deus na nossa saúde integral. E é interessante a gente poder pensar sobre esse tema, pensando a saúde realmente como algo integral, como algo mais amplo, para que a gente possa de fato entender e compreender aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Ele tem reservado e aquilo que Ele quer que nós vivamos nessa terra. Uma aliança com Deus na área da saúde implica diretamente em todos os aspectos da nossa vida, e é dessa forma que nós precisamos pensar, compreender e viver. E eu quero começar esse tempo lendo com vocês um texto que foi escrito exatamente sobre essa questão da saúde integral, e gostaria que você acompanhasse com bastante atenção. Nossa vida é um milagre. O corpo é um conjunto incrível, formado milagrosamente. Partimos da união de células distintas que carregam tudo que determinará a minha e a sua vida. Naquelas células que serão unidas, haverá uma fusão que determinará as tendências do seu corpo. Essa é a manifestação inicial de Deus no ser humano, a criação perfeita de um corpo imperfeito. Ele determinará a cor dos seus olhos e se terá ou não visão. Ele determinará o funcionamento de todos os seus órgãos e se eles nascerão funcionando ou não. Ele determinará os processos mentais e todas as áreas emocionais que você precisará clamar por sua ajuda. Ele já define um relógio que poderá ser alterado conforme a administração da vida que está sendo dada. A logística do corpo é espetacular. Uma máquina incrível, ao mesmo tempo extremamente frágil e forte. O centro controlador, o cérebro, depende do coração para funcionar, que depende dos pulmões, que não funciona bem sem energia produzida por aquilo que comemos, que depende de algumas ações interdependentes para manter tudo num equilíbrio divino. A água que ingerimos interfere no pH do nosso suco gástrico. Os movimentos que fazemos mantêm nossos músculos ativos, produzindo energia e hormônios necessários para que a vida seja mantida. Deus te fez de modo especial e admirável. A forma perfeita para aquilo que Ele sabe que precisa trabalhar em você para permanecer nele, se alegrar nele e viver para a sua glória. A você, Ele dá o direito de administrar sua criação. Você não governa, mas pode contribuir, quando aplicando sua palavra, contentamento, domínio próprio, equilíbrio, ação, alegria, gratidão, persistência, dependência. Você contribui para a vitória ou para a derrota. Você viverá conforme a boa vontade do Senhor, mas poderá viver uma vida plena ou uma vida medíocre, se arrastando com dores e com limitações emocionais. Se você está passando por alguma doença, busque consolo no Senhor. Se você tem parte nisso, seja por negligência, falta de cuidado e atenção, se arrependa, clame por ajuda e aprenda com Ele. Tudo é para Ele. Se você está saudável e tem cuidado com diligência do presente que Ele te deu, verifique se a aliança é com você mesmo ou com Deus.
se a sua motivação está relacionada a cuidar do corpo que Deus te deu, pois é o lugar da habitação do Espírito de Deus, ou se a motivação por trás daquilo que você faz é humano, puramente estético e relacionado à vaidade. Se for apenas com você, desfaça essa aliança e inicie hoje uma nova perspectiva de vida saudável, mas se for com Ele, permaneça e ajude outros a crescerem de forma saudável com Deus. Queridos, é muito importante e necessário a gente pensar dessa maneira diante daquilo que Deus tem confiado a nós, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Quando a gente olha para a jornada de Jesus, a gente pode perceber que Jesus, Ele teve coração, Ele teve pulmão, Ele teve rim, estômago, as 2 pernas, os 2 braços, e a Bíblia não diz, mas pode ser que Ele tenha sentido cãibras, aquelas dores na panturrilha, enfim. A sua vida nessa terra, ela foi curta, mas o suficiente para nos salvar de nós mesmos. Jesus, Ele usou o seu corpo e tudo aquilo que Ele recebeu para glorificar a Deus. Enquanto Ele viveu, Ele não usou carruagens e cavalos para chegar mais rápido. Jesus, a boa notícia de Deus, Ele caminhou para compartilhar a boa notícia, a sua própria vida com a humanidade. Caminhou muito e orou, caminhou muito e ensinou, fez milagres, descansou, caminhou muito e expulsou demônios, curou enfermos físicos e emocionais, descansou, caminhou muito com amigos, ouviu, deu atenção, partilhou refeições, ensinou seus discípulos a orar, a perdoar, e isso tudo caminhando literalmente muito com eles. De povoado em povoado, de casa em casa, Ele se alegrou muito com os seus amigos e Ele também chorou com eles. Enquanto Jesus viveu nessa terra, Ele afirmou que veio para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida plena. E a aliança que Deus estabelece com o ser humano, através de Jesus Cristo, ela modela toda a nossa vida, ela altera o nosso destino eterno, mas ela já vai tendo um efeito direto na nossa vida nesse tempo, do lado de cada eternidade. E hoje, o texto que vai nos conduzir nessa compreensão da aliança com Deus na área da saúde, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui pelo telão, que vai estar aparecendo aqui, você pode acompanhar com atenção então o texto. Diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique, olha o detalhe, inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chamou é fiel e fará isso. O texto fala sobre sermos santificados inteiramente, ou seja, em todos os aspectos da nossa vida, em tudo aquilo que envolve a nossa vida, para que a gente possa ser preservado e irrepreensível na vinda do nosso Senhor. E nós vamos poder olhar para a jornada e perceber que Deus, Ele nos criou com 3 aspectos distintos e intimamente interligados. Nós vamos ver que Ele nos criou com um espírito que precisa ser redimido e se unir a Deus, uma alma que deve ser restaurada e que envolve aqui a nossa mente, nossa vontade que faz as escolhas, as nossas emoções que sentem, que lembram, que acreditam, enfim, e um corpo que precisa render-se diante do Senhor. O texto que nós vimos no vídeo, o texto fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É isso que o texto diz, e é realmente interessante, queridos, e até mais do que isso, intrigante, pensar que nós não somos de nós mesmos. Como assim?
Como assim? O meu corpo não me pertence, não é de mim mesmo. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, o que der na nossa cabeça em relação ao nosso corpo, porque o texto fala que ele precisa estar rendido, porque nós fomos comprados por um alto preço, e os nossos corpos pertencem ao Senhor. Há uma responsabilidade colocada por Deus em mim e em você. E o nosso corpo precisa ser usado, levado para glorificar e para exaltar ao Senhor, exaltá-lo naquilo que Ele confiou a cada um de nós. E nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, no versículo 12, fala que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, existem muitas coisas que eu posso fazer, mas nem tudo convém. E querido, tudo aquilo que domina, que me toma, de forma a me controlar, precisa ser rejeitado por cada um de nós. Nós precisamos identificar o que tem controlado a nossa vida, o nosso corpo, o que tem nos dominado, porque nós devemos viver uma rendição total diante do Senhor. É dessa maneira que Deus estabeleceu para que eu e você vivamos nessa terra com os nossos corpos. No momento da salvação, que é aquele momento onde nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso espírito ele é vivificado em Cristo e imediatamente colocado em posição correta com Deus. A Bíblia chama esse momento de justificação. E o que é isso? Nós nos tornamos justos diante de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos tornamos justos como se nós nunca tivéssemos pecado. Como se o nosso pecado não existisse mais, porque Deus ele olha para o sacrifício de Jesus, para o nosso arrependimento diante do Senhor e o fato de reconhecermos Jesus como Senhor da nossa vida. No entanto, a alma e o corpo eles exigirão um tempo, um esforço para que eles possam se conformar à imagem de Cristo. E esse processo é gradual e ele é chamado de santificação. E isso não pode ser esquecido que é um processo. É algo que diariamente nós vamos dando passos na direção daquilo que Deus quer que nós vivamos. Não é de uma forma que hoje eu tomo uma decisão por Jesus e amanhã eu já mudei tudo. Tem um processo, e a gente chama isso de processo de santificação, onde a cada novo dia eu vou vivendo uma nova jornada com Jesus, e aquilo que me dominava, aquilo que fazia parte, que parece que nunca eu conseguiria deixar, isso o Senhor vai nos ajudando, e isso vai ficando para trás. É um processo que Deus estabelece na nossa vida. Deus deseja que nós sejamos transformados à sua imagem com uma glória cada vez maior. E nós devemos aprender, querido, diariamente a ouvir a voz de Deus, a ser guiados pelo seu Espírito, porque Deus tem um projeto de vida abundante para o ser humano. E se você não tem vivido essa vida abundante, Deus disponibiliza ela para você. É tempo de você perceber isso e poder ser intencional em buscar viver isso com o Senhor. O conceito atual de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estabelecido em 1948, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças e enfermidades. Essa visão abrange qualidade de vida, fatores socioeconômicos, ambientais e estilo de vida, focando na prevenção e promoção da saúde integral. Mas já o plano de Deus, quando a gente olha para isso, a gente vê que o plano de Deus é que o nosso espírito se torne a parte mais forte da nossa estrutura de 3 partes, e que seja o centro de comando, de onde tudo parte, o centro de comando de quem nós somos e daquilo que nós fazemos. Deus quer tornar as nossas vidas mais leves, queridos, sendo Senhor sobre tudo, sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada, as nossas escolhas, decisões. Somente quando Ele está no controle é que eu e você podemos viver naquilo que chamamos de uma ordem espiritual. Não há outra forma de viver, se não for com Ele sendo o Senhor. Você percebe a pergunta que foi feita hoje no batismo?
Era se você quer Jesus, recebeu Jesus como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Nós precisamos ser intencionais nisso, em que Jesus seja o Senhor da nossa história, da nossa jornada. Querido, será que hoje você pode afirmar que tem vivido nessa ordem espiritual? Será que o seu espírito tem sido a parte mais forte e o centro de comando? O seu corpo, as suas emoções, as suas vontades estão submetidas ao seu espírito e, consequentemente, ao Espírito de Deus que habita em você? Ou será que você tem sido guiado pelas suas vontades, emoções, desejos? Uma aliança com Deus na área da saúde implica diretamente em todos os aspectos da nossa vida. Uma vida espiritual ativa, ela promove renovação de pensamentos e conceitos e deve interferir também na nossa vida física e emocional. O Brasil enfrenta uma crise na saúde mental, liderando rankings mundiais de ansiedade e depressão. Estima-se que 18 milhões de brasileiros convivam com transtornos graves. Dados de 2024 indicam mais de 470 mil afastamentos do trabalho por causas mentais, o maior índice em uma década. São números realmente assustadores, que preocupam. E como discípulos de Jesus, nós precisamos continuamente ser lembrados das palavras do próprio Jesus em relação a isso, palavras para cada um de nós. E também nós precisamos não ficar com elas apenas para nós, mas poder partilhar com o maior número de pessoas, com as pessoas que estão à nossa volta e que também têm sofrido com essas questões. Compartilhar essa verdade espiritual que está lá em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Querido, qual é a sua condição hoje? Será que você tem conseguido encontrar esse descanso no Senhor? A saúde é um estado de equilíbrio e bom funcionamento do corpo, da mente e do espírito, no qual a pessoa vive com qualidade, propósito e capacidade de cumprir a sua missão. A espiritualidade não é somente sobre orar, mas envolve a forma como nós dormimos, comemos e vivemos. A maneira com que nós fazemos essas coisas pode afetar a nossa vida espiritual. Por isso, é uma saúde integral, tudo importa. Precisamos estar atentos a todas as coisas, não focar apenas naquilo que aos nossos olhos parece espiritual. Eu oro, mas as demais coisas não estão equilibradas na minha vida. Nós precisamos que Deus nos santifique, como o texto fala, nos santifique inteiramente. E quando a gente olha para histórias da Bíblia, olhando mais especificamente para o Antigo Testamento, a saúde muitas vezes ela aparece ali ligada a escolhas, a obediência, a estilo de vida. E ela não é sempre uma relação assim tão direta, naquele sentido do fez errado, ficou doente. Mas existem alguns exemplos de pessoas que negligenciaram, ou que lidaram mal com a sua saúde, ou que também tiveram reações ruins diante daquilo que estavam vivendo. Eu estou aproveitando para tomar uma água de manhã. A nossa educadora física, que ela disse que bom, eu vi que tu tomou bastante água enquanto tu estava falando, né? Então ela está atenta também, né? E aqui, olhando para essas histórias bíblicas, a gente vai poder ver alguns casos bem emblemáticos, assim, de histórias que conhecemos e que a gente pode tirar lições, olhando para aquela realidade de ler a Bíblia, mas deixar que ela me leia, que ela vá me mostrando coisas na minha vida que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas, que eu preciso lidar. E a gente pode olhar
para 2 Crônicas, capítulo 16, a vida do rei Asa, o texto diz que na sua doença ele não buscou a ajuda do Senhor. O texto diz assim, mas só dos médicos. Olha só que interessante. O ponto aqui não é condenar a procura aos médicos, mas é mostrar que Asa colocou toda a sua confiança naquilo que são recursos humanos. Ele ignorou aquilo que Deus poderia fazer pela sua vida. Queridos, cuidar da nossa saúde inclui sim buscar os recursos que são humanos, mas sem deixar Deus de fora dessa equação. Ele não pode ficar de fora. Deus usa a medicina, usa a capacidade, a inteligência que Ele mesmo entregou para o homem, mas Ele não pode ser deixado de lado em nenhuma das circunstâncias da nossa vida. Os médicos e os medicamentos podem nos ajudar, mas o que precisamos entender é que milagres só o Senhor é quem pode produzir. Olhando para a vida de Noé, lá em Gênesis capítulo 9, ele plantou uma vinha, ele bebeu o vinho, ele se embriagou, ou seja, ele exagerou no consumo e acabou perdendo o controle, é o que a Bíblia fala. Queridos, quando a gente olha para excessos assim, excessos na alimentação, na bebida e em alguns hábitos, esses excessos eles quebram a nossa aliança com o corpo. Tudo que é em excesso pode ser prejudicial, inclusive o excesso de algumas coisas boas. A Bíblia ela nos adverte, ela nos ensina, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. Quando a gente olha para Sansão, lá em Juízes, a partir do capítulo 13, Sansão era um cara que tinha uma saúde física fantástica, era fora do comum, e ele tinha um chamado para libertar o povo de Israel, mas ele viveu, queridos, uma vida desordenada e uma vida impulsiva. Os relacionamentos destrutivos e a falta de domínio próprio resultaram na quebra de princípios que ele deveria guardar. E saúde também envolve escolhas emocionais e espirituais, não é só o físico. Por vezes nós podemos ter uma saúde física espetacular, algo assim realmente desejado por muitos, mas deixar de lado coisas que também precisam ser saudáveis em nós pode nos levar à destruição. Eli, lá em 1 Samuel capítulo 4, o texto diz que ele era idoso e com problemas físicos, descritos como pesado, obeso, e ele também foi negligente na liderança da sua casa. Esse tipo de negligência prolongada, física e espiritual, cobra um preço muito alto com o passar do tempo. 2 Reis capítulo 1, Acasias, ele sofreu um acidente caindo de uma sacada, mas em vez de buscar a Deus, mandou mensageiros para consultar outros deuses. Deus então revela que ele morreria por conta disso. Queridos, buscar respostas fora de Deus, seja em momentos de saúde frágil ou qualquer outro tema da nossa vida, mostra um desalinhamento espiritual e pode gerar consequências sérias e profundas para as nossas vidas. Nós precisamos buscar tudo em Deus. Ele é a fonte de tudo aquilo que eu e você precisamos. Não há outro lugar, não há outro ambiente que nós possamos buscar aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus diz que Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, querido, se você está naquele tempo de espera, naquele tempo que Deus ainda não trouxe a resposta, confia, descansa, espera nele. 1 Samuel capítulo 25 fala de Nabal, um homem que viveu de forma desequilibrada, com um excesso desenfreado de bebida, comida, um coração endurecido, uma postura inacessível nos relacionamentos. Era um homem que era duro, que era rude com as pessoas que estavam à sua volta, com pessoas que chegavam diante dele, uma dureza no seu coração. E o texto fala que ele teve um colapso,
e morreu dias depois daquilo que a palavra revela, de momentos onde ele realmente foi duro com pessoas que estavam à sua volta. Esse estilo de vida descontrolado impacta diretamente a saúde física, emocional e os relacionamentos. Queridos, essa dureza, essa forma rude de lidar com as pessoas, fere demais. E hoje há momentos em que nós, parece que dentro dos nossos ambientes, de maneira muito sutil, por vezes vamos tornando o nosso coração endurecido, falando de forma ríspida com as pessoas. Isso fere, isso traz danos, isso precisa ser transformado pelo Senhor. E olhando para essas histórias e para tantas outras que a Bíblia ela vai nos revelando, vai nos mostrando, a gente percebe que os excessos, a falta de intencionalidade com a saúde integral e a falta de confiança em Deus trazem diversos prejuízos. Nós precisamos estar atentos, fazer avaliações sobre nós mesmos e tomar resoluções para que a gente possa viver essa vida abundante que Jesus tem para nós. Querido, essa vida abundante não é só para um ou outro. A Bíblia não fala isso. Jesus diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. É para todos nós. Mas diante disso há uma parte que é nossa. Há uma parte de responsabilidade que é minha e sua. Eclesiastes capítulo 7, verso 17 diz: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. 3 João capítulo 1, verso 2 diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. A nossa vida, ela precisa ser vivida da maneira como Deus quer que nós vivamos. Diante das responsabilidades que Ele colocou sobre nós, daquilo que Ele quer, de passos que nós precisamos dar. E por isso, eu quero hoje que a gente possa, diante do que a gente vê, pelo que a palavra nos ensina, sobre essa vida abundante, mas ela nos conduz a fazer a nossa parte para que a gente possa viver essa saúde de maneira integral. Algo que nós precisamos estar atentos. Como a gente viu na história de muitos homens ali, nós precisamos refletir sobre como nós temos vivido a nossa vida. Como tem sido a nossa jornada. De que maneira nós temos vivido ela. E há cerca de um mês aproximadamente, 2 meses, nós fomos ministrados aqui como equipe pastoral pelo Tércio, pela Martinha, e fomos encorajados a fazermos nós essa reflexão de como nós temos conduzido a nossa vida nessa forma integral de olhar para isso, de pensar sobre isso e as atitudes que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Eu quero poder hoje compartilhar isso com você, quero te encorajar a encarar esse tempo como um check-up, mas já olhando para um plano de ação, para aquilo que Deus vai te conduzir a fazer, a dar passos nessa jornada diante daquilo que o Senhor vai revelar a você. E a primeira atitude necessária para desfrutar de uma saúde integral é ter encontros diários de intimidade com Deus. O Salmo 91, ele fala: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, tudo começa no encontro com Deus. Tudo começa na presença dEle, e é só na presença dEle que nós podemos viver essa saúde em todos os sentidos. Se Ele for o nosso refúgio,
realmente nenhum mal chegará, nenhum mal nos alcançará. Na adversidade Ele estará conosco, e só Ele é quem pode nos dar essa vida longa. O relacionamento com Deus, ele gera uma vida alinhada por princípios, e isso vai gerando saúde em nós, diante de nós, a cada dia vivido. Provérbios capítulo 3 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Queridos, é tempo de nós pensarmos se de fato nós temos vivido encontros profundos com Deus. Será que nós temos tido encontros com a presença de Deus de maneira diária, de maneira constante na nossa jornada? Não há outro lugar, é só a presença de Jesus, é só diante dele que nós vamos conseguir enfrentar todos os desafios, tudo aquilo que vem sobre nós, tudo aquilo que nós nos deparamos no nosso dia a dia, é só lá na presença, é só estando diante dele, porque na presença dele a gente vai encontrar o descanso, a confiança, a segurança e o lugar aonde nós vamos poder ver milagres acontecendo. O Tércio falou de um tempo desafiador da vida dele, mas ele citou, não sei se você percebeu, que ele ia para o tempo com Deus, e dali ele saía renovado, e dali ele conseguia enfrentar novamente os desafios, e voltava para a presença. E é dessa maneira, não há como nós vivermos tudo aquilo que nós enfrentamos, seja no trabalho, com a família, com enfermidades, com tantas outras coisas, se não for rendidos na presença de Deus. Por isso, querido, chame Jesus para fazer parte da sua vida, para fazer parte do seu dia a dia. Viva a vida plena, a vida abundante que só Ele pode nos dar, mas saiba que você só vai encontrar isso na presença dEle. Moisés, quando estava diante de Deus intercedendo, ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Queridos, ele sabia que fora da presença de Jesus, ele não ia poder fazer nada, não havia nada que ele poderia fazer. Ele pede: não deixa que a gente saia, se a tua presença não estiver conosco. Queridos, nós precisamos ter encontros diários e profundos na presença de Deus. Não há como nós vivermos uma vida no nosso dia a dia sem buscar o Senhor. Enfrentar tudo aquilo que temos a enfrentar sem realmente derramarmos o nosso coração. E basta apenas nós clamarmos ao Senhor, porque Ele vem em nosso favor. A segunda atitude é uma intimidade no lar, no casamento, com o cônjuge e com os filhos. E aí, queridos, é tempo de nós pensarmos como tem sido as nossas relações dentro do nosso lar. Como nós temos lidado com isso, como você tem enfrentado isso. Efésios capítulo 5, versículo 33 diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. A nossa casa é um dos ambientes onde nós mais passamos tempo, onde mais estamos, e é extremamente necessário que esse lugar, a gente tenha um tipo de relacionamento que seja saudável, relacionamentos saudáveis, sendo intencionais, tendo intimidade, tendo transparência, sendo vulneráveis, e tendo as questões bem resolvidas. Porque se dentro desse ambiente tão seguro para nós, se nós tivermos situações que não sejam saudáveis, se não for saudável esse ambiente, nós vamos enfrentar sérios desafios. Essa semana a gente ganhou um jogo do Tércio e da Martinha. Esse jogo chama Jogo do Coração. Esse jogo que eles nos deram é um jogo que ele é um jogo que puxa conversas, digamos assim, mas conversas profundas, leva para o profundo. E nós ganhamos ele na segunda-feira, e na terça, como era feriado, a gente parou então para tomar um café em família. E foi um tempo muito precioso, porque um pouco antes, Deus, no meu tempo devocional, Deus tinha ministrado algo ao meu coração, falando sobre a nossa família, sobre aquilo que Ele tinha estava confiando a nós e trazendo sobre nós para que nós vivêssemos, e dentro do
do plano, da missão que Ele tem para nós nesse tempo. E falando também que para que nós pudéssemos viver isso, a gente precisava viver de uma forma sendo muito intencional na nossa relação diária como família, para que a gente possa estar bem alinhado, para que a gente possa estar com os acordos bem estabelecidos. E falando também, ele ministrou muito ao meu coração de que se essas coisas não estiverem bem alinhadas, ele viria para exatamente nos corrigir, nos repreender e nos reconduzir para o caminho daquilo que ele tem para nós. E isso veio... Esse texto veio exatamente em um momento onde eu estava percebendo áreas da nossa jornada como família que precisavam ser realinhadas, recombinadas. Enfim, eu não sei como é lá na sua casa, mas lá em casa a gente vai percebendo que de tempo em tempo a gente precisa sentar de novo e vamos dar uma reajustada aqui em coisas que a gente vai percebendo, que por vezes saem daquilo que a gente combinou. Então a gente faz esses alinhamentos. E Deus também tinha ministrado algo ao coração da Carla naqueles dias, e foi um tempo muito precioso, porque a gente então pegou o gancho desse jogo, e o jogo ele vem com perguntas muito profundas assim, e realmente muito especial, e foi passando pela Carla, pela Carol, pela Bela, e quando chegou em mim, eu não peguei o papel ali, a cartinha, mas eu trouxe algo diante daquilo então, que Deus estava falando ao meu coração, de que nós precisávamos conversar, mas o clima já tinha sido gerado, por conta daquele jogo, jogo do coração. Tércio, o jogo vai estar aqui, ele é me ajuda a lembrar aqui. Ah, tá. É um material de um missionário do Camboja que trouxe, e temos ali na nossa IBMS Store 23 unidades, tá? É algo que é missionário também, e você vai abençoar a missão lá no Camboja também. E vai ser abençoado na sua casa também, tendo essa oportunidade. Mas, queridos, gerou então esse ambiente muito gostoso, mas eu trouxe algo ali, disse, gente, agora a gente vai conversar a respeito da nossa jornada. E a Carla também daí já aproveitou o gancho e trouxe o quanto a gente precisava fazer alinhamento sobre a nossa maneira de nos comunicarmos, nossa fala, nosso jeito, nossas expressões corporais, enfim. E a gente então começou a conversar, e a gente falou, agora nós vamos então falar, cada um vai falar um sobre o outro. Primeiro, a gente começou cada um falando de si. Cada um falou de si. Qual área que eu preciso crescer nessa questão da comunicação, no jeito de falar, enfim. E só ali já foi profundo, A gente começou a trazer, eu comecei já querendo me explicar, já trazendo algo sobre mim, mas já me explicando, e aí a galera já me cortou ali. Pai, não pode se explicar. Tem só que falar. Eu disse, bom, tá bom. Até aqui era eu que estava colocando as regras, mas aí a galera já estava se sentindo à vontade, Mas com isso a gente, então começou cada um falando de si, e depois a gente mudou a jornada, e agora cada um vai poder falar sobre o outro. Áreas que você percebe, aí em mim, na mamãe, e em vocês. A gente falou isso para as meninas. E aí pensa, gente, depois que eu falei isso, eu pensei onde é que eu estava com a cabeça. Porque, olha, veio coisa. Pode saber que vem coisas. Mas foi muito importante, eu diria, primeiro, esse tempo, porque há coisas que muitas vezes nós não percebemos, que temos falado, temos expressado corporalmente, e que comunicam para aquelas pessoas que estão próximas de nós. E a gente então,
vivenciou esse momento e vieram coisas muito profundas do coração delas, assim como das meninas, assim como a gente pôde falar. Eu pude falar coisas sobre a Carla na frente delas, a Carla também sobre a minha jornada. Não é fácil, gente, ouvir sobre você, mas quando a nossa postura é de um coração rendido diante do Senhor e desejoso de viver essa saúde em todos os sentidos, e inclusive no relacionamento familiar dentro da nossa casa, a gente vai ouvir aquilo e vai levar para o Senhor. E a nossa constante oração ali era: Deus, nos ajuda a lidar com isso. Se há algo aqui em nós e está vindo algo que está ferindo, está gerando algo ruim aqui dentro, nos ajuda a crescer. E foi interessante que, apesar de tão desafiador falar sobre isso, mas foi um momento muito espiritual. A gente riu bastante. Tem a galera que quando fica mais nervosa também ri, mas a questão é que o ambiente foi descontraído, porque eu creio que era o Senhor ali conosco, dizendo: eu quero que vocês vivam algo profundo. Eu quero que vocês vivam um relacionamento familiar que glorifique o meu nome, por isso eu vou ajudar vocês. Porque senão, queridos, por mim mesmo, eu teria me incomodado, eu teria ficado irritado, eu teria dito: mas, olha, vocês não podem falar isso sobre mim. Eu ia dizer isso, porque ali já no início eu já tentei me justificar, isso é a nossa natureza humana. Mas, queridos, a gente fez isso e isso se tornou ali um ambiente muito espiritual, muito gostoso, e a gente pôde então terminar aquele tempo em oração, clamando a Deus: Deus, nos ajuda a vencer. Nos ajuda a lidar com áreas que por vezes voltam, que a gente não quer, mas é difícil. Nos ajuda a ter saúde nessa área do nosso relacionamento, porque, e aí principalmente eu e a Carla, entendendo que tudo começa em nós, porque Deus entregou para nós essa liderança sobre essa casa, e a mim mais especificamente, mas tudo começa na liderança, então precisa começar por mim, passar por mim, mas isso a gente só consegue vencer rendido na presença de Deus. Graças a Deus, Deus tem nos dado essa consciência de que Ele nos chamou para cumprir uma missão e que Ele quer que a gente viva de maneira equilibrada, que a gente viva de maneira livre, que a gente seja saudável de forma integral e de uma maneira que vai glorificar o nome dEle. Por isso, queridos, era necessário que a gente pudesse ouvir tudo aquilo e não apenas ouvir, mas nos colocarmos diante do Senhor e nos derramarmos na presença dEle. Isso quer dizer que a gente não vai ter mais problemas? Claro que não. Que a nossa família agora é perfeita? Claro que não, está muito longe disso. Sabemos que não chegaremos à perfeição, mas uma coisa é certa: nós continuaremos buscando a face do Senhor, nós continuaremos buscando formas de viver de maneira que agrade ao Senhor e que possa comunicar uma jornada saudável diante dEle, nos nossos relacionamentos como família. E por isso, querido, meu convite para você hoje é que você possa refletir como tem sido a sua jornada em casa, como você tem lidado nos seus relacionamentos familiares, na sua jornada com a sua esposa, na comunicação, no jeito de lidar, enfim. Será que é uma maneira saudável que você tem vivido? Porque por muito tempo eu e a Carla nós vivemos algo com aquilo que a gente chamava de assuntos velados, que não podiam vir porque senão ia ter problema. A gente ia ter dificuldades, a gente ia discutir, enfim. E por isso, às vezes, nós não conversávamos sobre isso. Houve momentos em que nós vivemos sem ter esse relacionamento saudável em determinadas áreas da nossa vida. Mas o Senhor foi nos ajudando, Ele foi nos fortalecendo, nos ajudando a mudar e a transformar o nosso viver, transformar em algo saudável na presença dEle. Por isso eu quero te dizer hoje, eu quero te encorajar, se você não tem vivido um relacionamento saudável na sua casa, busque isso no Senhor, independente do estágio que esteja, da maneira que seja, às vezes já pensando que não tem mais jeito, que já o respeito já foi embora e não tem mais o que fazer, mas eu posso dizer para você hoje que tem jeito sim.
Com a presença de Jesus na sua vida e na sua casa, tem como ser transformado. Certamente o Senhor pode te dar aquilo que nem você sabe. Por isso busque hoje mesmo viver um relacionamento saudável diante do Senhor. Reúna sua família e comece simplesmente orando, simplesmente consagrando a vida de vocês, o relacionamento de vocês ao Senhor. E eu creio que certamente Ele fará grandes coisas na sua vida, e você vai ter testemunhos para contar. A terceira atitude necessária para desfrutar de uma saúde integral é ter amigos verdadeiros. A Bíblia fala que há amigos que se tornam mais chegados que irmãos. E como é importante a gente poder ter amizades verdadeiras, e essas amizades envolvem investimento, envolvem renúncia, envolvem dedicação. E nós temos que ter disposição para poder viver isso, para poder viver os relacionamentos de amizade, levando para essa profundidade. Olha que lindo ouvir o que o Tércio relatou aqui hoje. A Martinha não estava em casa, mas ele ligou para um amigo e pôde derramar o coração dele. E aquilo foi renovador, aquilo trouxe um alívio para ele. Como é importante a gente ter esses ambientes onde a gente vai poder contar da nossa vida, confessar os nossos desafios, nossos pecados. A gente vai poder lidar com isso ouvindo e também falando. É um ambiente de crescimento, é um ambiente... E a amizade verdadeira, que ele entenda que não é aquele que simplesmente vai, concorda contigo, que passa a mão na sua cabeça, não, é isso, não, que em alguns momentos sim, vai estar ali, vai dar o ombro, vai chorar, mas em alguns momentos vai confrontar você. Ele vai falar verdades que você precisa ouvir, que Deus vai usar a vida desse amigo para falar contigo. E você precisa ter disposição de ouvir porque pode ser a voz de Deus naquele momento ali falando com você. É importante que a gente busque esse tipo de relacionamento. Eu falei pela manhã do quanto a gente se alegra, eu e a Carla, por termos hoje um ambiente, inclusive na nossa equipe pastoral, um ambiente onde nós podemos ter amigos, onde a gente pode partilhar das nossas batalhas, das nossas lutas, onde a gente pode derramar o nosso coração, onde a gente tem ambientes para poder falar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. E é muito bom para mim caminhar com homens de Deus que me ajudam a crescer, que me confrontam, mas que também derramam o coração, como o próprio Tércio, porque eu naturalmente era um cara um pouco mais reservado, não de abrir muito da intimidade, e hoje aprendendo muito com isso. Pela manhã eu falei algo e a pessoa que eu falei não estava aqui, então eu preciso falar agora. Eu falei que o Leandro é um cara que ele me ajuda muito, porque olha, é um cara que me faz pergunta, meu Jesus, mas me ajuda muito a poder compartilhar as coisas da minha vida. Tem hora que eu digo para ele, Leandro, para de perguntar, Leandro, mas eu falo brincando pela nossa... Te amo, Leandro, pela nossa parceria mesmo, mas ele me ajuda muito nisso, porque ele vai tentando tirar coisas daqui, é muito gostoso, e eu também posso ouvi-lo, enfim, e vários que Deus tem nos dado o privilégio de poder caminhar juntos, e isso tendo uma intencionalidade, tendo amigos profundos para dividir os desafios, para compartilhar as vitórias. Nós nos alegramos juntos, nós choramos juntos, e isso faz parte daquilo que Deus tem construído na nossa jornada até aqui. A quarta atitude é a atividade física sistemática. Cuidar da saúde não é vaidade, mas é respeito a esse lugar aonde Deus habita. E muitos de nós por vezes quer o milagre de ser transformado, de já alcançar algo, mas não quer viver a disciplina, a questão da rotina, da constância, de um esforço intencional que precisa ser vivido. Essa questão da atividade física é algo que essa parte sistemática é o que eu preciso crescer muito nisso, é algo que eu tenho falhado da maneira que eu percebo que Deus quer que eu viva.
Eu falei de manhã também que nesse momento eu tô bem porque eu estou com alguma justificativa aqui, né, gente? Porque eu tinha feito uma cirurgia em janeiro, quando estava recuperando, quebrei o dedo do pé. Então, estava com essa justificativa, mas agora o dedo do pé está melhorando, então já não tem mais explicação. Agora tem que ir e tem que fazer, tem que viver. Eu gosto de atividade física, é algo que eu gosto, mas eu não tenho sido tão intencional como deveria. Por vezes as demandas, os desafios do dia a dia, mas, de novo, tem explicação, mas não é justificar. É ser intencional de fazer, porque o nosso corpo precisa ser cuidado, e Deus entregou para nós Ele para que a gente cuide, para que a gente seja intencional nisso. A quinta atitude, e que envolve diretamente o nosso corpo, é o sono e a alimentação de maneira equilibrada. Essas duas coisas são extremamente relevantes na nossa jornada, e nós precisamos, a questão do sono é algo tão especial, tão importante. Dormir bem não é perda de tempo, é um cuidado com o corpo, e é também, queridos, uma confiança em Deus. Porque nós precisamos entender por que nós não estamos dormindo, por que não estamos conseguindo descansar. Por vezes pelo o acúmulo de atividades, pela rotina, por coisas que vamos inserindo na nossa agenda, que ultrapassam aquilo que deveria ser colocado, mas por vezes não dormimos também pela falta de confiança naquilo que Deus pode fazer. Querido, você acha que se você ficar acordado a noite inteira, se debatendo, vai resolver alguma coisa? Se for para ficar acordado, então fica acordado, rendido na presença de Deus, derramando o seu coração, clamando pelo Senhor. Viva as suas madrugadas na presença de Deus, então. Mas saiba que quando você descansar no Senhor, quando o seu coração realmente se aquietar diante da presença dEle, você vai conseguir dormir um sono profundo. Confiança, dependência e entrega no Senhor. Mas também entenda que dormir demais também é ruim, é prejudicial. Não fica dormindo até não sei quantas horas. Há algo necessário aí, e que às vezes algumas pessoas, não, mas eu preciso de 10 horas. Não precisa nada. Vamos lá, levanta, vai, depois dá uma cochiladinha em algum momento que der, mas vamos lá, porque senão a preguiça começa a pegar também. E isso também não glorifica a Deus. A Bíblia fala sobre o preguiçoso, então nós precisamos estar atentos a isso também e buscar esse equilíbrio que Deus traz para nós. E também a questão da alimentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Querido, será que a maneira como eu e você temos nos alimentado tem glorificado a Deus? Essa é uma área que requer atenção. É uma área que nós precisamos estar atentos. A alimentação tem sido causa de muitas enfermidades, de muitos desgastes, tem trazido vergonha e frustração a muitas pessoas. E a falta de controle sobre o que se come, a gente vê isso muito claro. A questão de se entregar para o prazer de comer algo, de algo que é gostoso, enfim. Mas isso pode se tornar um hábito, e um hábito destrutivo na nossa vida. E existe uma frase, principalmente no nosso meio, no nosso contexto de igreja, que fala que o crente não bebe, mas come. Gente, olha para isso, olha para essa frase, porque isso é algo que em muitos momentos pode nos levar a normalizar esse comer demais. E isso não agrada a Deus, porque a gente já vem com esse discurso: crente não bebe, mas come, então eu vou comer. E aí a gente vai e a gente se entrega àquilo e realmente come além do que devia, além do que precisa. E a gente vai então gerando coisas sobre o nosso corpo que não vão glorificar ao Senhor. E novamente a gente volta lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 6, que diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não vou deixar que nada me domine. Pense sobre isso. Reflita se a sua alimentação, a maneira como você tem lidado com isso, se isso tem agradado ao Senhor. A alimentação, o descanso e os hábitos saudáveis fazem parte, sim, dessa aliança com Deus.
A sexta atitude é o descanso. É o descanso semanal e o descanso anual, né? A gente fala para nós aqui o dia da família e o nosso tempo de férias. Quanto é importante, a gente precisa aprender a descansar no Senhor, porque Ele é quem restaura o nosso vigor. E o nosso descanso semanal, o dia da família, dedicado realmente ao descanso físico, mental, mas entregue também a esse contexto familiar, onde a gente pode lidar de maneira muito intencional. E nós podemos, então, viver coisas muito profundas ali, tanto no tempo do dia a dia, no dia da família, quanto também no tempo de férias. Se programarmos, se nos organizarmos, isso é importante, gente, não deixa passar. É importante que a gente se prepare para isso. Eu lembro de uma vez que o Tércio falou para mim assim, eu disse, eu chego muito cansado no dia da família, eu quero dormir, eu quero descansar. E aí ele me disse, cara, tu cuida de muitas coisas ao longo da semana, tu prepara muitos eventos e tudo, se envolve em tudo, e quando chega para entregar para a tua família, tu vai ficar só deitado, só dormindo? Então te programa, te organiza, prepara um tempo intencional, não precisa ser o dia inteiro, mas prepara um tempo. Então, gente, tendo essa intencionalidade, a gente pode viver algo muito profundo. Então, pode conciliar o tempo mais pausado, o descanso na presença de Deus e também alguma atividade em família, que Deus vai nos dando criatividade. E de novo, lembrando que não precisa ter muito dinheiro para fazer algo, pode ser de forma simples, pode ser algo com a cadeirinha de praia ali, sentado na beira do Guaíba, desfrutando desse sol gostoso que muitas vezes Deus nos dá. Mas precisamos ser intencionais. Tempo de férias também, gente, é precioso, gera memórias que são guardadas ao longo da vida. Então seja intencional em pausar, em descansar, porque o Senhor é Ele quem abençoa a sua vida. Não deixe essa falsa ilusão de que se eu trabalhar o tempo todo, eu vou ganhar mais dinheiro para suprir a minha família. Não. Viva os processos, os tempos, aquilo que Deus estabeleceu. A sua família muitas vezes precisa do seu tempo, precisa que você pause e que você dê uma atenção. A sétima atitude é uma consciência limpa com as responsabilidades. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Deus, Ele nos entrega responsabilidades na vida, seja de um modo geral, mas no trabalho, no reino, em todos esses ambientes, nós precisamos assumir responsabilidades e viver com a consciência limpa de que temos entregue o nosso melhor, de que temos realmente assumido aquilo que Deus coloca diante de nós e que temos feito como sendo para o Senhor. Nós precisamos assumir um compromisso com uma consciência limpa. E por isso, querido, se há algo que precisa ser resolvido na sua jornada, se há alguma dívida a ser paga, se há algum pedido de perdão que você precisa fazer, uma correção de rota, resolva isso imediatamente. Saia daqui com resoluções, saia daqui definido a dar esse passo amanhã mesmo, ou hoje ainda, se for possível. Porque se isso ficar pendente, vai afetar a saúde integral, vai afetar aquilo que você pode viver diante do Senhor. Seja intencional nisso, não deixe nada ficar para trás, porque isso de fato pode trazer prejuízo para a sua jornada. A oitava atividade é a administração financeira saudável. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. A falta da administração financeira saudável, ela traz inúmeros prejuízos.
Ela vai startar a falta de sono, a ansiedade, a preocupação, o medo, enfim. E olhando o ano de 2026, ele alcançou um recorde negativo, onde mais de 80% das famílias estão endividadas e a inadimplência está altíssima. Diante desse cenário, queridos, eu e você podemos pedir ao Senhor que nos ajude a administrar bem as finanças que Ele tem colocado diante de nós, para que a gente possa glorificar a Deus com os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos. Essa área também é uma área em que nós devemos buscar ser saudáveis diante do Senhor, consagrando ao Senhor aquilo que Ele coloca diante de nós, pedindo a Ele sabedoria nessa administração, sendo intencionais de abençoar o reino, de abençoar pessoas e também tendo a provisão para aquele tempo necessário, não como falta de confiança em Deus, mas como prudência para aquilo que Deus vai nos levar a viver. A nona atividade são os relacionamentos, vivê-los sem ressentimentos. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. A gente, há 2 semanas, foi ministrado aqui pelo Tércio sobre a vida de José, sobre um homem que viveu desafios, que foi vendido pelos seus irmãos e tendo sido prejudicado por eles, ele reagiu não com base no ressentimento, mas naquilo que Deus estava fazendo na sua vida. E dessa maneira também eu e você podemos viver hoje. Dessa maneira eu e você podemos viver identificando o que pode estar no nosso coração, se há algo que esteja nos atrapalhando de viver plenamente o que Deus tem, de viver inteiramente como Deus quer, porque a falta de perdão, queridos, o ressentimento, eles são destrutivos, eles destroem a nossa saúde. Deus nos dá a oportunidade de avaliar os nossos relacionamentos, de rever aquilo que nós deixamos para trás e liberar perdão sobre quem nos feriu. Querido, se há algo no seu coração hoje, seja intencional de abandonar, libere perdão sobre a vida de pessoas que por vezes você tem carregado há tantos anos. Abandone o ressentimento, abandone a falta de perdão sobre as pessoas. De fato, você foi ferido, mas o Senhor Jesus, Ele te ajuda a dar passos, a tomar a decisão de perdoar aqueles que feriram você, para que você possa viver de maneira plena aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E a 10ª atitude é a confissão de pecados de maneira habitual. O Salmo 32 diz assim, Davi falando: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só que lindo, querido. O salmista dizendo que ele reconheceu diante do Senhor o seu pecado, que ele não encobriu mais as suas culpas, porque enquanto ele mantinha escondidos os seus pecados, o seu corpo definhava de tanto gemer. Querido, a falta de confissão de pecados nos leva a sofrer na nossa própria carne, no nosso próprio corpo. Se há algo na sua vida, confesse o seu pecado. Você vive em um lugar, Deus colocou você em uma comunidade onde há amor, há graça, onde há um olhar para que todos nós possamos viver essa vida plena, livres, libertos de todo o peso do pecado. Pecado confessado, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessem os seus pecados uns pelos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam ser curados. Querido, da confissão há cura.
a cura. Talvez o que Satanás fica dizendo na sua mente é: nunca abra isso, guarde, leve com você para a vida toda. Mas eu quero te dizer o quanto é libertador a confissão de pecados. E há ambientes onde você pode fazer isso. Se você precisa de ajuda, se você precisa de instrução sobre como fazer, não sai fazendo de qualquer jeito, mas busque instrução. Há uma equipe aqui que pode ajudar você. Mas não guarde isso, não leve isso para a sua vida. Porque com isso nós estamos dando legalidade, estamos dando brecha para que Satanás continue acusando. Querido, você não precisa mais viver dessa forma. O Senhor Jesus morreu naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. E não há nada de diferente entre qualquer um de nós. Todos somos pecadores, carentes da glória de Deus, necessitados da glória de Deus. E por isso hoje eu quero dizer que você pode sair daqui livre, liberto. Você pode sair daqui leve, fazendo de Jesus o Senhor da sua vida. Sem a confissão de pecados, nós não conseguimos viver a vida plena que Jesus tem para nós. Saúde não é ausência de doença, é viver bem por inteiro, da maneira como Deus planejou. Como você tem vivido a sua vida? Diante de todas essas áreas, desse check-up que a gente pôde fazer aqui, encorajados pela palavra, o que você precisa render hoje diante do Senhor? O que você precisa ser intencional de entregar para o Senhor? E certamente, cada passo que você der hoje, daqui a algum tempo, daqui a 6 meses, você vai desejar ter começado hoje. Se você fizer, você vai lembrar: que bom que eu fiz lá. Mas se você sair daqui e não der o passo, você talvez lá na frente vai lembrar: por que eu não fiz isso? Hoje é o tempo do Senhor para a sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar, vamos consagrar, vamos render as nossas vidas diante do Senhor. Lembrando o texto que nos conduziu até aqui: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Santifique inteiramente. Que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Ele é fiel e Ele faz, se nós nos rendermos diante dEle. Eu quero orar nesse momento, quero orar com pessoas que talvez estão aqui pela primeira vez, ou que simplesmente já vieram mais vezes, mas ainda não tomaram uma decisão de entrega do seu coração a Jesus. Ou talvez nunca tinham ouvido falar de que há um Jesus que oferece para todos nós essa vida abundante. E se você quer viver isso, o Senhor, Ele tem isso disponível para você. E eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Eu peço que toda a igreja esteja agora com seus olhos fechados, focados em Deus e naquilo que Ele está ministrando ao nosso coração. Mas se você ainda não fez uma oração de entrega, se você ainda não entregou o seu coração a ponto de viver essa vida abundante que Ele pode te oferecer, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Eu vou orar e você vai repetindo junto comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Obrigado porque o Senhor marcou esse dia para que eu pudesse conhecer o Senhor e saber que Tu tens disponível para mim uma vida abundante. Uma vida muito além daquilo que eu, por vezes, pensei e imaginei. Por isso hoje eu te entrego o meu coração, a minha vida, e eu quero pedir que o Senhor conduza os meus passos, que o Senhor me ajude a viver essa saúde integral, para que eu possa viver de maneira equilibrada,
Por isso, Deus, eu peço que o Senhor tome o meu coração, tome a minha mente e me direcione em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Essa oração de entrega, amém? Glória a Deus. Há mais alguém? Levante sua mão, faça um sinal para que eu possa ver se há mais alguém. Eu quero convidar essas pessoas, amém? Glória a Deus. Eu quero pedir, se for possível, que vocês venham até aqui. Eu quero poder dar um abraço em você, porque essa é uma decisão muito importante. Quem está perto, acompanha essa pessoa, vem, traz junto aqui para eu quero poder conhecer você e poder orar pela sua vida também. Glória a Deus. Igreja, vamos celebrar. Glória a Deus por vidas que hoje estão se rendendo diante do Senhor. Glória a Deus. Como é que é o seu nome? Carmen. Que Deus abençoe. A melhor escolha da sua vida, viu? A nossa vida. Que hoje estão aqui declarando e fazendo essa entrega de querer viver essa vida plena, essa vida abundante que Jesus tem para cada um de nós. Estende a mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Pai, tão poderosa. Obrigado porque nós podemos realmente ser conduzidos pelo Senhor. Obrigado porque podemos entender que o Senhor é um Deus que nos ama. Independente de quem somos, de como temos vivido, o Teu amor é infinito, o Teu amor é tão grande, Ele nos envolve, Deus. Pai, agora eu Te louvo por cada uma dessas vidas, Senhor, vidas preciosas, vidas que já são amadas pelo Senhor e que hoje declaram aqui a entrega da sua vida, do seu coração a Ti, Deus. Pai amado, obrigado pelo movimento de cada uma delas, e o meu pedido ao Senhor é que o Senhor guarde, abençoe, conduza, direcione em todo o tempo essas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo, que agora passa a habitar o coração delas, possa instruir, possa conduzir, possa mostrar o caminho. Oh Pai, que eles possam buscar ao Senhor diariamente diante das suas decisões, das suas escolhas, e que o Senhor os conduza, e que eles possam de fato viver essa vida plena que há em Ti, essa vida abundante que há no Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito agora sela a vida delas. O Teu Espírito agora passa a habitar no coração delas, e nós Te louvamos por isso. E hoje elas podem sair daqui com a certeza, com a convicção de que vão desfrutar de uma vida eterna com o Senhor, mas que também vão poder viver a vida, o tempo que o Senhor ainda tem nessa terra para cada uma delas, na Tua presença e realmente sendo conduzido.
e guiado pelo Senhor. Nós te louvamos, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero pedir algo para vocês agora. Tem uma turma ali naquele canto, eles querem entregar algo para vocês e também conversar um pouquinho com vocês. Então eu peço, eles têm um cafuné ali, um presentinho para entregar para vocês. Eu peço que vocês estejam ali. Eu quero orar também com a igreja de Jesus, com você que é discípulo do Senhor e que hoje o Senhor ministrou o teu coração. E talvez você possa hoje, diante daquilo que Deus falou aqui, esteja percebendo que de fato você não tem vivido essa vida abundante, e que talvez áreas da sua vida que não estejam rendidas diante do Senhor, e que você não tem podido desfrutar da grandeza daquilo que Deus preparou para você. Queridos, Deus tem a vida abundante, mas há uma parte que é minha e sua: o cuidado, a entrega, a dedicação, a intencionalidade. E por isso hoje eu quero te convidar a orar. Aí mesmo no seu lugar você pode começar a falar com o Senhor, começar a derramar o teu coração diante de Deus. Mas eu também quero te dizer que se Deus ministrou algo profundo no seu coração, eu quero te convidar, se você quer tomar resoluções hoje, porque é tempo de nós termos atitudes diante daquilo que Deus coloca diante de nós. Quando Deus fala ao nosso coração, nós não podemos simplesmente seguir em frente. Nós precisamos tomar decisões, resoluções e dar passos. Então, se Deus falou contigo, eu quero te convidar a você vir aqui para frente e nós vamos orar uns pelos outros. Em áreas que você precisa, que você quer dizer: Deus, eu confio em Ti, eu não tenho conseguido lidar com isso, eu tenho sido negligente nessa parte, eu já tentei, mas eu não consigo. E se você quiser dar passos com o Senhor hoje, eu quero que você possa vir para cá, que você não fique aí no seu lugar, mas você venha como um passo, uma declaração diante do Senhor, de que você quer viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, enquanto a música toca, você tem essa oportunidade. Mas se Deus falou com você, não fique parado, não fique no seu lugar, dê o passo diante daquilo que Deus tem pedido a você. Deus, tudo está nas Tuas mãos, Pai. E agora as nossas vidas, estamos aqui rendidos diante do Senhor, declarando, Deus, o quanto nós precisamos de Ti, Deus. Pai amado, Tu conhece cada vida, cada coração que hoje dá esse passo aqui, e parece algo tão simples, mas é um passo, Deus, é um passo na direção daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor quer realizar, um passo em direção àquilo que o Senhor vai levar cada um aqui a viver. Deus, o Senhor conhece cada coração, cada mente aqui, e que em nome de Jesus eu peço, Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente, que o Senhor transforme. Deus amado, tudo aquilo que porventura alguém aqui já tentou dar passos, já tentou mudar, mas não conseguiu na sua
força. Eu peço, Deus, que o Senhor conduza, que o Senhor direcione, que o Senhor abençoe. Pai amado, em nome de Jesus, Tu conheces cada coração, Pai. Tu conheces as necessidades. Tu sabes o que cada filho Teu necessita. A Tua palavra diz que Tu conheces cada uma das nossas necessidades. Então, Pai, hoje abençoa cada um deles. E diante dessas resoluções, diante daquilo que o Senhor ministrou ao coração, que eles possam sair daqui hoje, Pai, Deus, avançando e não parando em nenhum momento. Pai, em nome de Jesus, eu creio em lares restaurados, em casamentos transformados. Eu creio, Deus, em vidas libertas, em pecados sendo confessados, Pai. Eu creio, Deus, onde não há uma administração financeira saudável, e eu creio que vai haver, porque o Senhor vai conduzir. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, aqueles que hoje se sentem sozinhos, que não tem com quem partilhar algo, que o Senhor gere, que o Senhor traga, que o Senhor aproxime pessoas à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Pai, é o Teu povo rendido aqui, e nós nos prostramos, e nós reconhecemos que só Tu és o Senhor, e nós celebramos a Ti com palmas, nós glorificamos, nós exaltamos quem Tu és. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Queridos, não saia ainda. Eu quero te convidar neste momento. Vai ser projetado uma declaração, e nós vamos sair daqui realmente declarando, e sair daqui realmente reafirmando essas resoluções, essas definições que já tomamos. Então, todo mundo já está chegando no seu lugar. Eu quero te convidar a você olhar para cá, e nós vamos ler juntos essa declaração diante de tudo que Deus ministrou ao nosso coração. Eu vou começar aqui, mas vou desligar o microfone e a gente segue todo mundo junto, tá bom? Vamos lá, bem alto. Declaro que a aliança que Deus... Templo do Espírito Santo, e que aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar, vamos